Pessoal, questão número 9, certo? Que vai falar sobre a desigualdade dos triângulos. Vou mostrar para vocês agora. Sabendo que o maior lado de um triângulo é 16 centímetros, o outro lado é 6 centímetros, para quais valores, no conjunto dos números naturais, o terceiro lado pode assumir? Então, o que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte. Temos aqui um triângulo. O maior lado é 16. O outro é 6. E o outro ele não fala. Ele pergunta quais os valores possíveis para esse outro lado aqui, que eu vou chamar de x. Certo? X centímetros. Mas o que é que eu sei, pessoal? Isso é um teorema, certo? É que nunca um lado de um triângulo pode ser maior do que a soma dos dois outros lados. Então, por exemplo, se aqui fosse 7, seria impossível. Por quê? Porque na hora que eu somo 7 mais 6, dá 13. E 13 é um número menor que 16. Não é verdade? Veja, não é possível isso. Por quê? O que eu acabei de dizer foi o quê? Que o lado ele tem que ser necessariamente menor do que a soma dos outros dois. Certo? O lado tem que ser necessariamente menor que a soma dos outros dois. Assim como se aqui fosse, por exemplo, 24 centímetros, né? Já também não dava. Primeiro, que ele disse que esse aqui é o maior, né? E em segundo lugar, por quê? Se eu somar 16 mais 6, dá quanto? Dá 22 centímetros. E essa soma, 22, é menor que um dos lados. Não pode. Então, o que é que o teorema vai dizer? Voltamos para o x. Que um lado de um triângulo, um lado de um triângulo, sempre, necessariamente, será menor que a soma dos outros, né? Dos outros dois lados. Certo? Então, ó, um lado de um triângulo, esse, sempre será menor do que a soma dos outros dois. Então, ó, esse 16 centímetros sempre tem que ser o quê? Menor. Como é o símbolo do menor? Menor. 16 centímetros tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Quais são os outros dois lados? X e 6. Então, x mais 6. Então, veja. 16 centímetros, que é o maior lado, tem que ser menor que a soma dos outros dois. Pessoal, eu não quero encontrar os valores de x. Na verdade, o que eu tenho que fazer? Isolar x. Né? O que eu vou fazer? Quem é que está, vamos dizer assim, fazendo com que x não fique isolado? Mais 6. Então, eu vou passar esse mais 6 para o lado de cá. Ah, professor, mas cadê a igualdade? Na verdade, isso aqui é uma inequação. Né? Aqui é um símbolo de menor que. Certo? Daqui para cá. Então, veja. Esse negócio de passar para o outro lado serve para igualdades, para menor que, maior que, para diferença. Né? Para quando tiver diferente de. Certo? Então, ó. Vou isolar o x. X vai ficar isolado.
Esse 6 vai passar para o outro lado. Menos 6. Cuidado. Não é 6 menos 16, por favor. É como 16 está positivo desse lado, permanece positivo. O 6 está positivo do lado direito, vai passar negativo para o lado esquerdo. Então, ó, 10 menor que x. Ou seja, quais são os valores de x? O x tem que ser maior que 10. Certo? Por quê? Porque se x for igual a 10, se eu fizer x igual a 10, vamos ver o que acontece? 10 mais 6, 16. E 16 é um número igual a 16. Logo, o que está acontecendo? Um dos lados é igual à soma dos outros dois. Isso pode acontecer? Não, né? Porque o lado tem que ser menor, pessoal. E não menor ou igual. Certo? Não pode ser igual. Por isso que 10 é um valor impossível. Então tem que ser 11, 12, 13, 14 e quanto? 15. Professor, por que não pode ser 16, 17? Porque esse daqui é o maior, pessoal. 16 é o maior. E quais são os valores possíveis para cá? 11, 12, 13, 14, 15. De novo, não pode ser menor do que 11, porque se for menor do que 11 e eu somar com 6, esse lado aqui vai ser maior ou igual. E não pode. Tem que ser menor. E por que não pode ser 16, 17, 18? Porque o maior lado é esse, pessoal. Certo? Então, quais são os valores possíveis para x? 11, 12, 13, 14 e 15. Certo? Veja, não vou colocar números com vírgulas porque ele pede para que esteja no conjunto dos números naturais. Ok? Então, esses são os valores possíveis para o outro lado que eu chamei de x. 11, 12, 13, 14. Então, lembre-se dessa regrinha. Nunca um lado é maior do que a soma dos outros dois. Nunca. Sempre o lado 16 tem que ser menor ou menor do que a soma dos outros dois. Ok?